Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este quarto trimestre de 2016 estudando nas revistas da CPAD com o tema O Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elianai Cabral. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título Adorando a Deus em meio à calamidade. Então hoje nós estaremos falando sobre a lembrança que o rei Josafá teve de Deus na hora então da sua calamidade, na hora do seu problema, na hora de enfrentar o inimigo. Ele se lembrou de pedir ajuda a Deus. Ele se voltou para Deus, acreditou que Deus poderia solucionar então o seu problema. Deus poderia entrar em socorro para com ele neste problema que ele estava enfrentando. Os inimigos atacavam e ele então pediu ajuda a Deus. Ele confiou inteiramente a Deus neste momento. Neste momento de calamidade, ele colocou o povo então para jejuar, para louvar a Deus, para adorar a Deus. E isso foi então a salvação dele de todo o povo. Então a grande lição que nós aprendemos aí com o rei Josafá é a lição de orarmos e jejuarmos buscando ao Senhor, buscando o auxílio, o socorro do Senhor. E nós aprendemos então que Deus se agrada disso. Quando um povo, vamos dizer assim, uma congregação começa então a orar muito, a jejuar, a estudar a palavra de Deus, então Deus vai trazer aí um avivamento a esta congregação. Esse é o segredo que, na verdade, não é mais segredo, todos sabem disso. Precisa só fazer isso. O problema é isso, é desejarem fazer isso e se colocarem a fazer isso. Eu participei de 2 grandes avivamentos, onde os cultos começavam muitas vezes 7 horas da noite e terminavam às 7 da manhã, onde houveram mais de 1000 batismos do Espírito Santo, mais de 1000 almas que se converteram, mais de 1000 pessoas curadas. Então, avivamentos tremendos, e todos esses 2 avivamentos vieram através exatamente disso. A igreja toda jejuando, orando muito e estudando muito a palavra de Deus. Às vezes você reclama, minha escola bíblica dominical está para se acabar, não tem mais nem 50% de presença, às vezes menos até de 30% de presença. É simples. O que está acontecendo aí é a falta de avivamento, é falta da presença de Deus. Quando acontece um avivamento, a escola bíblica dominical dá 98% de presença, 95% de presença, o mínimo que consegue é 90% de presença. Por quê? Porque existe um avivamento, então existe um amor pela palavra de Deus, existe uma busca pelo entendimento da palavra de Deus, existe uma busca por conhecimento de Deus. Então as pessoas jejuam sempre, oram muito e sempre estão estudando a palavra de Deus, quando há um avivamento. Vamos ver então o texto áureo, que está em Salmos 136:1, que diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então louvar a Deus, quando nós louvamos a Deus, é pelo que Deus fez, ou está fazendo, ou vai fazer. Então louvar a Deus é pelos seus feitos. Por isso que sempre os salmos aí de louvor, eles se referem a alguma coisa que Deus fez. Então nós temos aí o exemplo do louvor de Miriam. Por quê? Porque ela cita lá, Deus libertou seu povo, Deus abriu o mar vermelho, então cita os milagres de Deus, Então é um louvor. Louvamos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e até pelo que Ele vai fazer, que nós acreditamos que vai fazer. Então nós louvamos a Deus. O louvor, ele nos leva a um patamar superior, ele nos leva à adoração.
Não é a adoração que nos leva ao louvor, é o louvor que nos conduz à adoração. E a palavra de Deus, Jesus disse o quê? Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então nós iniciamos isso através do louvor e o objetivo nosso é chegar à adoração a Deus. Todo culto nosso, nós deveríamos ter a plena consciência disso, que nós precisamos adorar a Deus nesse culto. Então o culto precisa de quê? Precisa de um sacrifício, um jejum. O culto precisa de adoração. Para chegar à adoração precisa de um louvor. O culto precisa de quê? De uma manifestação de Deus. Deus se manifesta entre nós através de quê? Através das ações do Espírito Santo. Então pode vir aí um dom, uma manifestação de um dom do Espírito Santo. Então vai vir aí às vezes línguas, mas vai vir interpretação, vem uma profecia, vem uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, vem aí a manifestação do discernimento de espíritos, vem aí o dom da fé, vem um milagre, ou maravilhas, tanto faz, ou então vem um dom de curar, uma manifestação dos dons de curar, vem aí então a profecia, vem o dom de línguas com a interpretação. Então, olha só, tudo isso acontece num culto. Um culto realmente o quê? Um culto pentecostal, um culto legítimo. Então você presta um culto a Deus. Você precisa chegar a esse patamar de adoração. E Deus vai responder a essa adoração com a sua presença, com a sua manifestação. A verdade prática diz: a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. Então a adoração a Deus não tem nada a ver com as coisas que nós vemos com o olho, ou que nós sentimos, não tem nada a ver com a situação à nossa volta. Então quando nós estamos adorando a Deus, tanto faz se está tocando a música ou não, tanto faz se o país está em crise ou não, tanto faz se você está com problema ou não. É uma adoração a Deus, é um ligamento total entre você e Deus através do Espírito Santo. Então você se liga com Deus. E agora não é mais pelo que Deus faz ou fez ou vai fazer. Não é pelo que você quer de Deus, nada disso. A adoração, você adora a Deus pelo que Ele é. É diferente. Então você adora a Deus porque Ele é o quê? É poderoso, é onisciente, é onipresente, é amor. Então você adora a Deus. O que Deus é para você? Então neste momento você está pensando nisso. Então você demonstra o amor para com Deus. Então você está ligado totalmente com Deus. Só pode adorar realmente a Deus em espírito e verdade aquele que é nascido de novo. Porque se houver uma adoração a Deus através do nosso espírito, ligado ao Espírito Santo, e essa adoração chega até o Pai, passando, é claro, por Jesus Cristo. Então existe aí uma perfeita adoração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo então nos conduz a Jesus, e Jesus diz o quê? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você chega ao Pai. Então existe aí uma ligação direta, Espírito Santo, Jesus, o Pai. A leitura bíblica em classe está em 2º livro de Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 12, que diz o seguinte: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azanontamar, que é em Engede ou em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém,
na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela o santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus, aleluia. Então veja aí o tipo de comportamento de Josafá. Então ele vem a Deus usando a maneira mais correta que existe quando nós vamos orar, falar com Deus. Ele usa o quê? Ele usa a palavra de Deus. Usa aquele versículo que diz: ó vós que me haveis lembrado das minhas promessas. Né? Então Deus fala sobre isso e diz: não se canse os vossos olhos, não se canse os seus lábios de falar, de chorar, de clamar-me, que eu vou responder. Né? Então é uma coisa interessante isso. Você sempre, quando vai orar uma oração que é considerada uma oração correta, quando você usa a palavra de Deus para orar. Então, por exemplo, eu vou orar pedindo um emprego. O que você vai fazer? Você vai falar: ó Deus, que supre as nossas necessidades. Minha necessidade agora é de um emprego. Então você vai com a palavra de Deus para você orar. Então, ó Deus, que diz em sua palavra que aquele que é fiel nos dízimos, nas ofertas, pode fazer prova de ti. Então agora faço prova de ti, estou necessitado. Sempre fui dizimista, fiel. Pronto, olha, você usou o quê? A palavra de Deus. Então sempre quando você for orar, leve a Deus a sua própria palavra. É isso que Josafá fez. Então ele diz, lembrou a Deus o quê? Que quando Deus abençoou o povo em Jerusalém, que construiu ali um templo, foi feita uma oração naquele dia por Salomão, dizendo que todas as vezes que o povo se reunisse e pedisse a Deus providência por alguma coisa, ele ouviria. E eles estavam exatamente ali, no templo, reunidos, pedindo a ajuda de Deus. Então Josafá foi a Deus através da palavra de Deus, lembrando a Deus a sua própria palavra, que Deus disse que ouviria agora a oração do povo quando fosse feita ali. Então o povo foi levado o quê? A um jejum e a uma oração, e sempre incluindo o quê? A palavra de Deus. Então isso aí é que foi o quê? Uma adoração. Chegou imediatamente na presença de Deus essa oração. Então o povo estava contrito, né? O seu representante máximo estava ali contrito, estava confiando em Deus, não estava confiando em si próprios, nem em nenhum exército inimigo ou amigo, mas confiando inteiramente em Deus. Olha aí, depositaram totalmente a sua confiança em Deus, acreditaram que Deus os podia livrar de aqueles monte de gente que estava ali para atacá-los.
uma reunião de exércitos, né? Amon, Moabe, ali os sírios, tudo ali para atacá-los. Inclusive os do Monte Seir também. Então, todos esses aí estavam reunidos para atacar, no caso aqui, Judá, né? A parte de baixo ali, o reino do sul, pois Israel estava agora dividido. A parte norte era reino do norte e chamava-se Israel, e ali a capital era Samaria. No reino do sul era a capital Jerusalém. Então, duas tribos ao sul, que eram Benjamim e Judá, e as outras 10 tribos ao norte. Então olha aí que coisa maravilhosa, quando um líder de uma nação vai até Deus e convoca todo o povo. Então todos orando, jejuando e crendo na própria palavra de Deus, buscando de Deus a solução, confiando em Deus as suas próprias vidas. Qualquer nação do mundo que fizer isso, Deus vem com uma resposta, abençoando essa nação. Então você quer a solução para o Brasil? Aí está a solução para o Brasil. Quando seus próprios líderes decidirem que é Deus que pode ajudar, confiarem totalmente em Deus, então virá uma grande solução. Então esse país passará a ser uma grande nação. Estará entre as maiores e mais prósperas nações, quando este povo se converter a Deus. Então você quer ajudar o país? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho a todos. Pregue o Evangelho também aos que lideram a nação. Você quer ajudar? Faça isso. Ore, jejue. E não esqueça, tem que evangelizar essas pessoas. Tanto os ricos como os pobres. Tanto aqueles que são desconhecidos como aqueles que são muito conhecidos. Tanto aqueles que são servos quanto aqueles que são patrões. Tanto aqueles que são leigos como aqueles que são estudados, formados, né? Tanto aqueles que são aí pessoas normais como aqueles que governam. Todos devem ouvir a palavra de Deus e se converter a este Deus. Já diz aí a palavra de Deus: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É o Deus verdadeiro. Vamos aí na lição, que a lição tem as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, reino do norte e do sul. Tópico primeiro, a divisão do reino de Israel. Tópico 2, o reino do norte. Tópico 3, o reino do sul. Na parte 2 nós temos aí o rei Josafá. Tópico 1, quem era Josafá. Tópico 2, o cuidado de Josafá em instruir o povo. Tópico 3, a instrução e temor. Na parte 3 nós temos Josafá e seus inimigos. Tópico 1, a perigosa aliança feita com Acabe. Tópico 2, Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. Tópico 3, a ação de Josafá. Vamos ver então a introdução que diz: na lição de hoje estudaremos a respeito da pior crise que o rei Josafá teve que enfrentar. Com a história de Josafá, aprendemos que, em meio às crises, devemos orar e buscar o socorro de Deus. Veremos que o rei jejuou, orou e confessou sua incapacidade para resolver tal situação. Josafá teve fé, por isso recebeu a vitória. Em um gesto de gratidão, ele louva e adora ao Senhor. Então, nessa lição, estaremos estudando sobre o rei Josafá e a sua providência quando, num momento de crise, de calamidade, num momento muito difícil, ele então vai a Deus e chama todo o povo para ir junto. E eles vão fazer o quê? As 3 coisas necessárias para haver uma adoração perfeita a Deus e, com certeza, uma resposta favorável de Deus. Então ele vai a Deus com o quê? Com o jejum dele, representante, o máximo representante ali na nação,
jejum de todo o povo, e ele leva o quê? A palavra de Deus, e ele vai fazer o que é mais importante para haver uma solução de alguma crise, de alguma calamidade. Ele vai orar a Deus, e todo o povo escuta a oração dele e concorda com essa oração. Olha aí, eram todos unidos, tanto no jejum, quanto na palavra de Deus, quanto na oração. Olha aí, havia aqui o que? Uma união de todo o povo com o seu líder em busca do Deus único e verdadeiro, acreditando nele, tendo fé nele. A fé agrada a Deus. Por isso é que houve uma resposta de Deus, e uma resposta maravilhosa. Eles nem precisaram lutar, os próprios inimigos começaram a lutar entre si. Deus mostrando para eles que aceitou, ouviu a oração, se agradou daquela oração, se agradou da fé deles, principalmente do seu líder, o rei Josafá. Você, pastor da igreja, se você fizer isso na sua igreja, você vai ver que Deus vai se manifestar, vai haver aí um avivamento. O que precisa? Oração, muito jejum, muito estudo da palavra de Deus. Então as orações devem ser feitas usando a palavra de Deus. E a união aí, né? Onde a união está Deus, o quê? Aprova isso, né? Deus vem com a sua manifestação, com a sua glória, com o seu poder. Então é preciso aí uma união do povo em torno de quê? Não é de festas, nem de churrasco, nem de passeio, como estão fazendo. E o que está fazendo? Essas festas, churrasco, passeio, tudo. Está fazendo alguma união? Está tendo algum avivamento com isso? Não. Aqui ensina o quê? Jejum. Não é churrasco, não. Não é feijoada. Não é passeio, divertimento. Não, aqui é jejum. Olha aí. Aqui não está falando que o povo se pôs a banquetear, passear, se divertir, jogar futebol, não sei o quê. Nada disso. Aqui está dizendo o quê? O povo se pôs em jejum, em oração e usando a palavra de Deus. Pronto. Aí Deus vem e se manifesta. Manifesta a sua glória, o seu poder. Aí vem o que? A verdadeira alegria. Não é essa alegria que se alegra aí por estar enchendo a pança de comida, estão se divertindo, ouvindo música, cantando. Não é essa alegria. A alegria verdadeira é quando existe uma verdadeira adoração e Deus se faz presente. É a alegria da presença de Deus conosco. Essa é a verdadeira e legítima alegria que deve ser buscada na igreja. Deve-se buscar uma manifestação de Deus, você ouvir Deus falando com você, você ver Deus curando, salvando, batizando, libertando. Essa é a verdadeira alegria. Não confunda essa alegria com a alegria do mundo. Não confunda as coisas espirituais com as coisas materiais, com as coisas sentimentais. Não. As mais importantes são as espirituais. Então, onde o Espírito de Deus está, aí o que? A alegria, né? Então, a manifestação do Espírito Santo que é importante, é isso que nós temos que buscar. É a presença real de Deus entre nós. Parte 1, então, aí o reino do norte e do sul. Nós vamos ver tópico 1, a divisão do reino de Israel, tópico 2, o reino do norte, tópico 3, o reino do sul. Vamos ver então o tópico 1, a divisão do reino de Israel. Os livros dos reis e das crônicas apresentam a história da divisão entre as tribos do norte e do sul em Israel. O reino do norte era formado por 10 tribos e a capital era Samaria. O reino do sul era formado por 2 tribos, Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. Nos dias de Roboão, filho de Salomão,
e Naamá, mulher amonita, o reino enfraqueceu. Com o enfraquecimento econômico do rei de Israel, Roboão resolve aumentar a carga tributária, que já era pesada desde os tempos de Salomão. Por causa desse encargo que Roboão não quis aliviar, as tribos do norte de Israel romperam com as tribos do sul. Isso está em 2 de Crônicas 10, de 1 a 15. Então dá para você entender aí claramente o que aconteceu, né? Nós vamos ver primeiro o rei de Israel, Saul, segundo Davi, terceiro Salomão. Salomão, nós sabemos que arrumou aí 1000 mulheres, né? Acabou se prostituindo com essas mulheres aí e acabou na idolatria. Então Deus não se agradou disso, embora Salomão no finalzinho da sua vida tenha se arrependido, chegado à conclusão, que é a única coisa que nós devemos fazer, o que importa realmente, que é importante é o quê? É servir a Deus, adorar a Deus, é guardar a palavra de Deus, guardar os seus mandamentos, né? Então ele chega a essa conclusão. Mas Deus tinha ficado muito zangado com a idolatria de Salomão. Ele não dividiu o reino até a época de Salomão, por amor a Davi. Quando entra o filho de Salomão, o Roboão, então esse Roboão, ele vai ser o grande causador aí da divisão agora. Porque ao invés dele ser um bom rei, ao invés de ele tratar o povo com clemência, com amor, ao invés de ouvir os conselhos dos idosos, ele vai ouvir os conselhos dos seus companheiros jovens. E ao invés de baixar o imposto, que já era altíssimo no tempo de Salomão, ele faz aumentar os impostos. Então as 10 tribos, as tribos do norte, já estavam cansadas de quê? De sustentarem a idolatria do pai de Roboão, que era Salomão. De sustentarem o luxo que havia em Jerusalém. Então ali haviam os líderes, né, do reino de todo Israel. E eles estavam ali só se banqueteando, vivendo regaladamente. Casas lindas, palácios bordados de ouro, uma riqueza muito grande. Então as 10 tribos resolveram dividir o reino de Israel. Resolveram ficar com a parte de cima de todo Israel ali. Só Benjamim e Judá, as 2 tribos do sul, que se uniram e continuaram unidas, formando então o reino do sul. É chamado então o reino de Judá. Por isso os judeus são chamados judeus, que vem exatamente daí, dessa região chamada Judá, que foi o reino do sul. Agora a parte de cima, com as 10 tribos, pegou o nome de Israel, ficou o nome de Israel, do mesmo jeito que era antes. Então se formou aí 2 reinos do norte, cuja capital terminou ficando com Samaria, e o reino do sul, que ficou a capital como Jerusalém. O rei na parte de baixo de Judá ficou sendo Roboão, e a parte de cima ficou Jeroboão. Então a partir daí começam a haver o quê? 2 reis, né? A parte de cima com o rei, a parte da região norte, com a capital em Samaria, e a parte do sul, que é o reino do sul, chamado Judá, com um rei que governava na capital Jerusalém. No tópico 2, então, nós temos aí o reino do norte. O reino do norte conseguiu sobreviver por aproximadamente 200 anos. Foi governado por diferentes reis. Na sua grande maioria, os monarcas são identificados pela seguinte expressão: era mal aos olhos de Deus. A maldade dos governantes levou o povo de Deus a experimentar diferentes crises políticas, sociais e religiosas. Então, aí, por mais de 200 anos, persistiu então essa divisão. O reino do norte, reino do sul. Reino do norte Israel, reino do sul Judá. E no reino do norte, então, os reis que foram entrando ali, começando por Jeroboão,
Então os reis que foram entrando foram reis rebeldes, idólatras, que eram maus aos olhos do Senhor. Reis perversos. Por quê? Porque eles tinham que impedir o povo de ir a Jerusalém adorar a Deus, como era a ordem de Deus. Então acabaram construindo o seu próprio templo. Levaram o povo à idolatria. E além disso, ainda foram invadidos pela Assíria e acabaram se misturando com outros povos que eram escravos da Síria, acabaram se tornando uma nação mista. Não havia mais uma pureza racial, né? Não eram apenas judeus mais. Casaram-se com mulheres estranhas, desobedecendo a palavra de Deus, já que não havia ensino legítimo. Os sacerdotes não eram sacerdotes legítimos, não era um sacerdócio dado por Deus, mas dado por homens, escolhido por homens. Então o povo foi se corrompendo. E aí acabou uma mistura de gente que não entendia a palavra de Deus, não seguiam, não obedeciam a palavra de Deus e não obedeciam às ordens que Deus tinha dado para todo Israel. Assim também a gente vê hoje a igreja, né? Uma igreja onde as pessoas não têm o ensino legítimo da palavra de Deus, se corrompem. Está acontecendo muito isso. A escola bíblica dominical no Brasil todo está uma tragédia, está uma coisa triste. Não se acha mais uma escola bíblica dominical com mais de 50% do povo. Muitas estão aí na casa de 30%. É um caos. Nunca a igreja foi tão fraca espiritualmente. Nunca a igreja foi tão ignorante a respeito da palavra de Deus como hoje. Nunca houve uma igreja onde a palavra de Deus não é legitimamente ensinada como hoje. Nunca houve um povo que leu tão pouco a Bíblia como hoje. Apesar de ter a venda recorde de Bíblias, né? O livro mais lido, mas apenas comprado para a pessoa ler alguma coisinha de vez em quando, muitas vezes só na igreja. As pessoas abandonaram a leitura da palavra de Deus. Não são ensinadas a fazerem isso. Os líderes de departamentos que eram para ler pelo menos um capítulo da Bíblia a cada reunião que tivesse, as casas onde deveria estar sendo lida a Bíblia toda vez que houvesse uma refeição, nada disso está sendo feito. Na igreja, as próprias pregações já nem usam mais a palavra de Deus. São aí apenas palavras de autoajuda. Não há uma meditação na palavra de Deus. A própria escola bíblica dominical está no caos, onde professores nunca leram a Bíblia toda nenhuma vez. Professores que não têm qualidade espiritual, muitas vezes nem batizados no Espírito Santo são. Mais de 90% dos professores não passam nem uma hora por dia orando. Então a situação é de calamidade, uma situação difícil. E que tem que haver uma solução, e a solução é Deus. É uma volta ao jejum, à oração, ao estudo da palavra de Deus. Tópico 3, o Reino do Sul. Segundo o guia do leitor da Bíblia, este reino foi regido por 19 reis que pertenciam à família de Davi. Judá também enfrentou muitas crises e teve que lutar com os mesmos inimigos do Reino do Norte. Ambos os reinos sofreram crises ameaçadoras e graves. Então, no Reino do Sul, 19 reis passaram por aí, descendentes do rei Davi. Lembrando que antes já tinha Saul, 40 anos, né? Davi, 40 anos, Salomão, 40 anos. E a partir então de o rei Davi foram 19 reis que governaram aí na parte sul, aí em Jerusalém. Então nós vamos ver que esses reis, alguns foram considerados bons, outros foram considerados maus, e a maioria absoluta começou bem e terminou mal. E devido a isso, eles foram também atacados, tanto pela Síria como pela Babilônia, né? O reino do norte acabou
sucumbindo diante da Assíria, depois diante da Babilônia também, e o reino do sul acabou sucumbindo diante da Babilônia. Na parte 2 nós temos aí o rei Josafá. Tópico 1, quem era Josafá? Tópico 2, o cuidado de Josafá em instruir o povo. E tópico 3, a instrução e temor. Tópico 1 então, quem era Josafá? Primeiro livro de Reis, 22, 41 a 43. Ele foi o quarto rei de Judá. Com 35 anos de idade, foi corregente com seu pai Asa por 3 anos. Veja aí, 1 de Reis, 22, 41 a 50. Certamente, ele teve como referencial de governo a espiritualidade do seu pai. Seu governo foi próspero. As escrituras sagradas afirmam que Deus era com ele, pois andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Segundo de Crônicas 17, 3. Josafá desfez os altares aos deuses que foram erguidos nos montes. Infelizmente, o rei de Judá tomou o caminho da idolatria, seguindo o mau exemplo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Vamos ver então nesse quadro aí as falhas de Josafá. Você veja aí, não removeu a idolatria dos lugares altos totalmente. Ele removeu, mas depois o povo voltou à idolatria nos lugares altos. Casou-se com uma israelita da família real e inicia então a aliança com Acabe do reino do norte, segundo de Crônicas 19, de 1 a 2. Veja aí um grande erro, a união entre luz e trevas. Casou seu filho Jeorão com Atalia, a filha de Acabe e Jezabel, segundo de Reis 8, 18. Tal ato abriu as portas para mais tarde entrar a adoração a Baal no reino de Judá. Olha, lutou junto com Acabe contra a Síria, fora da direção divina. 1 de Reis 22, de 1 a 4, ocasionando guerras e tragédias a Judá. E aí a morte de Acabe. Então ele fez uma aliança e entrou em acordo, numa luta sem consultar a Deus, junto com Acabe. E aí arranjou o inimigo, a Síria. Olha aí, faz nova aliança comercial com o reino do norte, agora com Acasias, filho de Acabe, segundo de Crônicas 20, 35 a 38. Construíram navios para ir à Espanha. Então aí Deus desmanchou esses navios, acabou com tudo. Mas ele fez essa aliança com o filho de Acabe, continuou então persistindo no seu erro de fazer aliança com o inimigo. Num conluio com o novo rei de Israel, Jorão, e de Edom, lutou contra a província revoltosa de Moabe, segundo de Reis 3, 6 a 27. Terceira aliança errada que ele fez. Então esses são os principais erros do rei Josafá. Agora nós vamos ver aí as principais virtudes, os principais acertos do rei Josafá. Primeiro, considerado um bom rei que andou nos caminhos de Davi, removeu a maioria da idolatria do reino do sul ali. Buscou restaurar a pura adoração. Suas reformas foram sob orientação profética, segundo de Reis 15, de 9 a 15. Procurou reforçar a segurança da nação com melhorias nas fortificações das cidades e aumento de guarnições nas fronteiras com Israel no início de seu reinado, segundo de Crônicas 17, 1 a 2. Recebe bênçãos divinas e estabelece um rigoroso programa de controle fiscal, alcançando uma prosperidade que não se via desde os tempos de Salomão. Sua administração era tão admirável que os filisteus e árabes voluntariamente se submeteram a ele, pagando tributos. Veja 2 de Crônicas 17, 10 e 11. Olha, ele conseguiu acumular uma reserva de alimentos e verba que gerou um exército de enormes proporções. Inaugurou atividades missionárias, ensino da Torá em Judá e algumas cidades de Israel, segundo de Crônicas 17, 7 a 9, 19 e 4. Responsável por drástica mudança no sistema judiciário de Judá, veja 2 de Crônicas 19, 5 a 11, estabelecendo juízes em cada cidade e criação de uma corte suprema para causas maiores do sistema. Em situação de perigo, procurou unir o povo e levá-los a buscar ao Senhor, com jejum, oração, louvor, adoração aí, e obediência, segundo de Crônicas 20, versículo 1. Então Josafá foi aí então o quarto rei, depois aí
de Salomão, né? E vem aí então o Josafá. Então, em sua maioria, né, vamos dizer assim, na maioria da sua vida, do seu governo, foi um bom rei. Você viu aí muitas qualidades. Mas acabou mal porque fez várias alianças, principalmente essas 3 alianças aí, alianças feitas com trevas, com pessoas que pertenciam às trevas, com inimigos, na verdade, de Deus. Então veja aí o nome dele em hebraico, Yehoshafat, e no grego aí, Yapar Josafá. Então o nome dele significa Javé julgou, filho do rei Asa, e ele próprio rei de Judá por 25 anos, um dos melhores, mais piedosos e prósperos reis de Judá. Então veja que ele governou pouco tempo. 3 anos ele governou junto com seu pai, Asa, e mais 22 anos governou sozinho. Então muito pouco, 25 anos, sendo que aí Saul governou 40, Davi governou 40, né? O Salomão governou 40 anos, e o pai de Josafá governou 41 anos, né? O rei Asa. Então esse rei Asa, ele também começou bem e terminou mal. Josafá seguiu os passos do seu pai, começou bem e terminou mal também. Tópico 2, o cuidado de Josafá em instruir o povo, segundo de Crônicas 17, de 1 a 19. No 3º ano de seu reinado, Josafá ordenou os levitas e sacerdotes que fossem às cidades de Judá e ensinassem o livro da lei do Senhor. De cidade em cidade, esses homens reuniam o povo nas praças, uma vez que não havia sinagogas nem templos fora de Jerusalém, e ali ensinavam as pessoas. Então, olha aí, os levitas e sacerdotes foram por toda parte. Josafá deu ordem para eles: ensinem o povo aí a palavra de Deus, ensine ao povo, instrua esse povo, para que eles conheçam melhor a Deus. O que diz a Bíblia? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, né? Oséias fala sobre isso. Mas aqui Josafá faz exatamente o contrário. Ele manda instruir o povo, que ele quer que o povo conheça a palavra de Deus, conheça Deus, o seu desejo para com eles. Então o povo é instruído. Isso é que causou esse grande avivamento aí, isso é que causou também esse livramento que Deus deu a Josafá e todo aquele povo de Judá, na hora da calamidade, porque eles estavam lendo, estudando a palavra de Deus. Olha aí. Então eles jejuaram, eles manifestaram então a palavra de Deus, oraram falando a palavra de Deus, fizeram uma oração. Era um povo então que já estava ensinado a meditar, estudar a palavra de Deus. Era um povo que estava acostumado à oração, usando a palavra de Deus nessa oração, e era um povo que jejuava. Quando a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, essa humilhação aí, as pessoas confundem isso aí. Essa humilhação aí quer dizer jejum. A demonstração de humilhação diante de Deus é o jejum. Então quando você jejua, você está se colocando numa posição de humilhação diante de Deus, de dependência de Deus, buscando o quê? Se esvaziar de tudo que possa interferir na sua ligação com Deus, na sua percepção de Deus, na sua comunhão com o Espírito Santo. Esse jejum é importantíssimo. Deveria ser praticado normalmente pela igreja. E lá diz o quê? Se esse povo se humilhar e orar. Olha aí, oração, muita oração. A igreja precisa orar muito, mas muito mais. Nossos líderes, a sua grande maioria, não oram nem 1 hora por dia. Imagine, nem 1 hora por dia. Era para orar no mínimo 3 horas por dia. No mínimo, 3 vezes ao dia, 1 hora de cada vez. 3 horas por dia. Não conseguem orar nem 1 hora por dia. Em talvez mais de 90% da nossa liderança. Então olha aí, o povo precisa jejuar, precisa orar, buscar a face do Senhor, se converter, se arrepender dos seus pecados. Precisa estudar a palavra de Deus, ter conhecimento de Deus. Então está faltando na própria igreja. Imagine com o povo. Falta até na liderança, imagine com os crentes em geral. E a gente está vendo aí, que tristeza, os líderes das igrejas
Não convidam ninguém para dar uma palestra, para dar estudo bíblico, é só pregações de autoajuda, pregações de autoajuda. Onde está aí a palavra de Deus? Onde está o ensino da palavra de Deus? A gente vê, na prática é muito simples. A gente vê a situação das igrejas, a gente vê que as igrejas não estão investindo na educação. E a educação é o principal, é aí a base da igreja. É a base do crescimento da igreja, de uma verdadeira conversão. Se não houver ensino, não adianta. Então é preciso investir mais na educação. As igrejas constroem aí igrejas lindas, grandes, mas não tem o departamento da escola bíblica dominical. As igrejas não colocam professores preparados, principalmente preparados espiritualmente. Às vezes tem até diplomas, mas não tem a vida espiritual. Como é que vai ensinar a palavra de Deus sem vida espiritual? A gente ensina o que a gente pratica. Então é preciso haver uma liderança mais disposta, então, a investir em educação na igreja. Para nós mudarmos a nossa nação, nós temos que mudar a igreja. Temos que ser igreja legítima. Então começa na liderança. O exemplo é na liderança, para que o povo siga. Em tópico 3, a instrução e temor. Os príncipes, os levitas e sacerdotes ensinavam ao povo a lei de Deus. 2 Crônicas 17, 7 e 8. O ensino promoveu um grande temor no coração de todos. 2 Crônicas 17, 10. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Um povo que teme a Deus se tornará próspero. Olha aí quem dava ensino: príncipe, sacerdote, levita. Olha aí, ensinavam ao povo. Então isso diz que esses sabiam a palavra de Deus, compreendiam a palavra de Deus, eram estudantes da palavra de Deus. Então os líderes, olha aí, os príncipes, os sacerdotes e os levitas. Tem tanta gente hoje se autodenominando de levita, pensando que existe levita ainda na igreja. Esse é um sistema lá do Antigo Testamento, né? Então os levitas é que trabalhavam carregando aí a arca da aliança, né? E aqui os levitas são vistos ensinando a palavra de Deus. Então hoje as pessoas pensam que, não, eu sou ministro de louvor. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem na Bíblia dizendo aí, Paulo andava com o cantor fulano de tal, com a cantora fulano de tal, que Paulo foi visitar a igreja tal, que cantaram não sei o quê, que o cantor famoso estava... Não existia isso. Não existia isso. Estão supervalorizando o louvor em detrimento da adoração. Estão colocando pessoas para louvarem nos púlpitos e os pregadores ficam lá embaixo. Colocaram a música como a coisa mais importante da igreja. As igrejas estão configuradas já, você chega e já está tudo configurado, os bancos, porque o louvor se tornou mais importante do que a pregação. Trabalha-se mais na alma, sentimentos, do que no espírito. Vão para a igreja para se divertir e não para cultuar a Deus. Por isso o resultado está aí. É um crescimento, um inchaço. Mas não são pessoas convertidas na verdade. Qualquer coisinha, a pessoa corre para outro lugar. Pessoas fracas espiritualmente. Se mede aí o grau de espiritualidade da igreja, é na escola bíblica dominical. Quando as pessoas vão aprender, estão interessadas em aprender a palavra de Deus. Aí você mede então o interesse da igreja pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus, na escola bíblica dominical. Então quer dizer que hoje muitas igrejas estão aí com 30% só do povo se interessando por Deus e aprender alguma coisa de Deus. 70% estão interessados só em se divertir. Não se interessam pela palavra de Deus, não se interessam em fazer a obra de Deus, nada disso. Apenas estão participando de uma sociedade onde vão lá para se divertir. Tem tanta gente aí reclamando, querendo um conforto extraordinário nas igrejas, bancos acolchoados.
E esse povo aqui se reunia na rua, nas praças. As maiores igrejas começaram assim. O povo não tinha nem cadeira para se sentar. Foi assim que houveram os grandes avivamentos. Então aí o povo passa 2 horas na igreja, nem 2 horas, já chegam meia hora atrasado para o culto, ainda querem sair mais cedo, não passam mais nem 1h30 dentro da igreja, ainda querem bancos acolchoados, sofás, todo conforto, ar-condicionado, não sei mais o que, vão ali para se divertirem, na verdade. Então foi a partir desse ensino da palavra de Deus, esse aprendizado, que veio o temor de Deus. Não é o medo de Deus, é o temor de Deus. Então o interesse por Deus, o interesse por santificação. Quando vem o avivamento, o povo se torna cada dia mais santo. Porque o povo não quer mais pecar, não quer ofender a Deus. O povo quer agradar a Deus, quer a presença de Deus, quer fazer a obra de Deus. Então falta isso, é preciso mais ensino, é preciso maior investimento na educação. As igrejas precisam acordar por isso. E você que está nos assistindo, você é um diretor da Escola Bíblica Dominical? Você é um superintendente da Escola Bíblica Dominical? Você precisa investir nisso. Eu não sei por que tanta preocupação com a parte financeira. Que a maioria das pessoas que ensinam a palavra de Deus são pessoas que quase nem cobram nada para fazer esse tipo de trabalho. Você pode convidar pessoas que vão dar um excelente ensino para os professores, para a igreja em geral. Às vezes a pessoa até manda uma apostila, como eu faço, eu mando uma apostila. Os irmãos, só com a venda da apostila, já pagam toda a despesa. Coisa simples. Não investem porque não querem. Não se esforçam para que o povo seja edificado, para que o povo cresça no conhecimento de Deus. Não se esforçam para haver uma reciclagem aí com os professores. Então você é diretor, você é superintendente, faça alguma coisa para ajudar. Tenha fé em Deus, Deus vai te ajudar a fazer isso aí que preciso fazer. Parte 3, Josafá e seus inimigos. Tópico 1, a perigosa aliança feita com Acabe. Tópico 2, Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. Tópico 3, a ação de Josafá. Tópico 1 então, a perigosa aliança feita com Acabe. Está em 2º livro de Crônicas, 18, de 1 a 3. Josafá tornou-se rico e próspero, mas deixou de buscar ao Senhor e passou a agir por si mesmo, confiando apenas na sua capacidade e nos seus bens. Ele fez uma aliança com Acabe, um rei perverso, que juntamente com sua esposa, a Jezabel, estabeleceu o culto a Baal no Reino do Norte. A aliança selada por meio do casamento com uma das filhas de Acabe lhe traria derrota moral, física e espiritual. Deus usou Jeú para repreendê-lo. O profeta mostrou ao rei Josafá o quanto a aliança que ele havia feito com Acabe aborrecera o Senhor, segundo o livro de Crônicas 19:2. Alianças feitas sem orientação e a permissão de Deus sempre trazem prejuízos. Então olha só, como no início do reino de Josafá ele prosperou, então ele agora se engrandeceu, achou que estava tudo bem, que agora não precisava mais de Deus, começou a confiar em si mesmo, começou a achar que o que ele tinha ganhado era produto da sua inteligência, da sua própria sabedoria. Então ficou rico e agora fez uma aliança com Acabe. Depois ainda casa seu filho com a filha de Acabe. Olha aí. Então começou a fazer alianças. Fez 3 alianças péssimas, sem consentimento de Deus, sem pedir orientação a Deus. Isso desagradou a Deus. Deus mandou o profeta Jeú, repreendeu. Foi terrível isso. Causou grande prejuízo a toda a região então de Judá. Houve até idolatria aí, por causa dessa união perversa, dessa união má entre trevas e luz. Essas alianças que hoje nós vemos aí da igreja, quantos pastores estão fazendo alianças políticas? Chega a época da eleição, começa a fazer aliança com político. Pessoas que vivem na mentira, na idolatria, pedofilia, homossexualidade, prostituição, adultérios, mentiras, falcatruas, corrupção.
pastores fazendo aliança com esse tipo de pessoas, trazendo um grande prejuízo para a igreja, trazendo divisão partidária dentro da igreja, trazendo confusão, briga entre os irmãos, discussões. Quando é que a igreja vai aprender a deixar isso para lá, largar isso, se afastar desse mal, a não fazer aliança com demônios? Quando é que vão aprender isso? Que coisa terrível que está acontecendo na igreja. Essas alianças têm prejudicado muito a igreja. Mas é o amor ao dinheiro que está por trás disso. É o interesse financeiro. Sempre aí o dinheiro que está por trás disso. Tópico 2, Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. Os amonitas, os edomitas e os moabitas uniram forças para invadir Judá, cruzando o mar em direção a En-Gedi. Eles formaram um exército com muitos soldados, cavalos e armas. Então Josafá temeu os seus inimigos. O seu medo o levou a buscar a Deus com jejum. E, infelizmente, muitos só se lembram de buscar a Deus quando estão cercados pelas dificuldades. Não deixe para buscar a Deus somente nos tempos de crise. Busque-o sempre. Então veja aí, os amonitas, os edomitas, os moabitas se uniram, todos aí, para atacar então o reino do sul, atacarem Josafá em Jerusalém. Olha só, se reuniram, né? Lá no lugar, você pode ver no mapa aí, En-Gedi, você veja aí, eles se reuniram aí para atacarem. Então o rei Josafá agora, que estava numa situação triste, né? Ele espiritualmente estava mal, o povo estava mal, estavam na idolatria, acompanhando a idolatria a Baal, que era seguida lá por Acabe e Jezabel. Veja só, agora estavam em maus lençóis, seriam atacados, vencidos. Isso aí era claro para Josafá, que ele ia ser vencido. Então ele agora faz o que todo mundo faz na hora do perigo, né? Na hora da angústia, se lembra de Deus. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, que Deus ainda ouve a Josafá. Josafá convoca o povo então para orarem, jejuarem e falarem com Deus. Então você vê a situação do nosso país, é hora então da igreja unida, orar, jejuar, buscar o Senhor, ler, estudar a palavra de Deus. Está na hora de fazermos isso. A igreja precisa acordar para isso, se unir em torno do estudo da palavra de Deus, do jejum e da oração. Não é se unir com pessoas que estão querendo viver de qualquer maneira, se divertir. Não. Cada igreja, cada denominação tem as suas normas, os seus costumes. Fica aí quietinho. Faça isso que agrada a Deus. Vocês aí orem, jejuem. Unir quer dizer que todos estarão orando ao mesmo Deus. Estarão todos jejuando, estarão todos estudando a palavra de Deus. Então não fique esperando acontecer uma tragédia para fazer isso. A igreja deveria estar todo o tempo fazendo isso. Muita oração, muito jejum, muito estudo da palavra de Deus. Todo o tempo. Se a gente estivesse fazendo isso sempre, talvez nós estivéssemos passando por esse problema, por esse momento de crise em nosso país. E quando existe crise no país, é claro, existe crise financeira também na igreja. Tópico 3, a ação de Josafá. Ele precisou agir rápido, pois um grande exército formado por vários inimigos vinha em sua direção. No momento de aflição e desespero, Josafá invocou o nome do Senhor e apregoou um jejum, segundo de Crônicas 23. Então veja aí, primeira providência de Josafá, convocou um jejum coletivo. Toda a nação que ele era rei, né, todo o território de Judá ali, Benjamim, então foram jejuar. Ele convocou primeiro um jejum, todos unidos, jejuando. A oração e o jejum nos ajudam a vencer as crises. Era uma nação inteira buscando a Deus. Nenhum crente deve duvidar do poder da oração. Então o povo se humilhou diante de Deus, mostrando sua total dependência do Senhor. Então eles estavam fazendo agora o quê? Estavam jejuando, estavam orando, clamando a Deus. Ou eles faziam isso, ou morriam. Não tinha outra saída. Agora era jejuar e orar e confiar em Deus mesmo. Não tinha jeito. Acreditar que Deus ia tomar uma providência.
E eles sabiam que sempre quando acontecia isso, o povo se voltava para Deus e Deus os abençoava. Eles sabiam disso, tinham experiências passadas com isso. Então a solução, eles sabiam, era essa mesmo. E eles foram então jejuar e orar. O objetivo então era buscar o socorro e a misericórdia de Deus diante do iminente ataque do inimigo. Não há crise que não possa ser vencida quando oramos, jejuamos e confiamos no Senhor. Davi, em um dos seus cânticos, declarou: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 27. É tempo de invocarmos o nome do Senhor em favor da nossa nação. Então aqui foi feito o quê? Uma oração do líder, oração dentro da palavra de Deus, seguindo os moldes da palavra de Deus, usando a própria palavra de Deus para falar com Deus. E houve aqui uma união de todos em torno de um objetivo só, o seu livramento. Então todos estavam unidos, todos estavam jejuando, todos estavam orando. É tempo então de invocarmos o nome do Senhor em favor da nossa nação. Precisamos orar e jejuar a fim de que a crise política e econômica seja solucionada. Jesus declarou que determinadas castas de demônios só podem ser expelidos pela oração e pelo jejum. Então precisamos orar, jejuar, mas precisamos também ensinar a palavra de Deus às pessoas. Precisamos evangelizar, ganhar essas pessoas para Jesus. Aí então a solução virá, não é? Precisa da união de todos em volta de um Deus único e verdadeiro. Então temos que fazer isso, temos que evangelizar essas pessoas, temos que ensinar a palavra de Deus para elas, né? Depois estaremos que orando, jejuando, né? E estamos aí unidos em torno da palavra de Deus, buscando a Deus. Deus mandou o profeta dizer ao povo que eles não precisariam lutar nem temer, pois ele mesmo sairia e pelejaria em favor deles. Veja aí 2 Crônicas 20, 17. Então Deus manda o profeta Jaziel, que é descendente lá de Asaf, né? Então ele vai e profetiza ali no meio da congregação e ele diz que o povo não vai precisar nem de lutar. Deus vai mostrar que se agradou da oração, do jejum, né? De ter usado a própria palavra de Deus para falar com ele. Então Deus se lembrou da sua palavra e Deus amou aquele povo ali. E Deus vai então trazer a solução. Eles não vão precisar nem lutar. Deus mesmo vai fazer a guerra acontecer entre eles mesmos, os inimigos. Veja só que coisa maravilhosa. Josafá e seus súditos creram na palavra de Deus e adoraram e louvaram ao Senhor. Houve grande júbilo e a certeza da vitória que o Senhor daria ao seu povo. Quando os exércitos inimigos se aproximaram de Jerusalém e ouviram o som dos louvores, dizem as Escrituras Sagradas que eles caíram em emboscadas e se destruíram uns aos outros, sem que ninguém do povo precisasse fazer qualquer coisa. Os exércitos inimigos foram desbaratados porque Deus os confundiu. 2 Crônicas 20, 24. Aprendemos que o inimigo não pode resistir ao povo de Deus quando há oração, jejum e verdadeira adoração. Então a palavra de Deus diz que quando eles ouviram isso, eles todos começaram a adorar a Deus, se inclinaram em terra e começaram a adorar a Deus. E aí, daí a pouco, o povo começou tudo a louvar a Deus. Esse louvor o quê? Louvar porque acreditaram. Esse é um louvor pela fé. Olha só que coisa maravilhosa. Então já começaram a louvar a Deus, agradecendo a Deus, né, cantando louvores a Deus. Então o resultado do jejum, da oração, da palavra, do estudo da palavra de Deus, né, da verdadeira adoração. Vem agora o que? A vitória. E eles já vão louvando, antes de acontecer já a vitória, já estão louvando. Isso é fé, isso agrada a Deus. Vamos ver a conclusão que diz: a história de Josafá é uma história de proezas. Ele buscou o Senhor em jejum, oração e adoração e Deus lhe concedeu a vitória em tempos de crise. Se você está enfrentando como o rei Josafá uma terrível crise, não desanime. Não se renda diante das ameaças do inimigo. Ore, jejue, adore e veja o livramento do Senhor. Então nós vemos aí que a história de Josafá é uma história linda, né? Nós podemos ver aí uma vida que foi usada por Deus. Trouxe aí então uma legítima adoração a Deus, um estudo da palavra de Deus, jejum, oração, a união em torno dessa fé em Deus. E quando o povo então fez isso, Deus veio em socorro, a sua presença poderosa, com a sua ação poderosa e gloriosa. E Deus vence os inimigos do rei Josafá e do povo aí de Judá,
desbaratando, fazendo um lutar contra o outro. Veja só que coisa maravilhosa. Então nós devemos confiar. Se nós estamos passando por um momento de dificuldade, de crise, não se preocupe, confie em Deus. É hora de jejum, estudo da palavra de Deus, oração, então adoração, e já comece a louvar a Deus, porque certamente Ele vai providenciar um meio, Ele vai fazer as lutas que forem necessárias para que nós estejamos bem. Creia nisso, tenha certeza disso, tenha fé, e isso agrada a Deus quando você acredita nisso. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se acredita que Ele morreu por você na cruz, ressuscitou pelo poder de Deus, está vivo, e você se arrepende agora dos seus pecados, então você vai ser salvo agora. Acredite nisso. Vamos orar juntos. Se você está vivendo um momento de crise, confie. Comece a jejuar, a orar. Comece a meditar na palavra de Deus. Faça isso. O jejum você pode começar com um pouquinho. Vamos que você aí comece assim, prorrogando o seu café da manhã. Em vez de tomar o café de manhã às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, passe a deixar para 10 horas. Pronto. Você já melhorou um pouco. Quando for daqui a uns 3 dias, você já nem toma esse café. Aí você vai melhorando isso. Daqui a uns dias você vai treinando, comer menos na hora do almoço, vai diminuindo. Daqui a uns dias você pode deixar até o almoço. Aí você toma um café reforçado de manhã, já deixa o almoço. Então você vai melhorando isso, vai melhorando. Daqui a uns dias você já poderá estar jejuando aí. Quem sabe, daqui a um ano você já começa a jejuar aí um dia inteiro, 2 dias inteiros, 3 dias inteiros. Tem muita gente que jejua até 40 dias, mas não deixe de tomar água. A água não é alimento. Sempre quando você estiver praticando o jejum, beba água. Preferência, muita água. Isso é importante. Tá? Nós moramos num país tropical e é importante você tomar água. Nosso corpo aqui é feito de pelo menos 60% de água. Necessita de água. Tá? Então tome água. Não tome nada aí que seja alguma coisa cítrica, né? Não tome nada que seja alguma coisa que vai prejudicar o seu organismo. Se você está em jejum, tome água, muita água. Vamos orar então agora. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti, Senhor. Arme grande, o que eu estarei, cruz sei. Ai grandios força glamasei. Acredite em nome de Jesus, que é grande o poder de Deus, que é grande a providência que Deus está tomando a seu respeito. Acredite nisso e receba agora a tua salvação. Receba a bênção do Senhor na sua vida, você que está passando por necessidade. Creia nisso, Deus está providenciando, Deus está já de olho na sua vida. Creia, se arrependa dos seus pecados, se converta ao Senhor. Você que está vivendo em crise, acredite, comece o jejum, a oração, o estudo da palavra de Deus e confie inteiramente em Deus. E Ele vai vencer as lutas, Ele vai te dar a vitória. Em nome de Jesus, acredite nisso, receba a bênção do Senhor, receba a cura em nome de Jesus. Você que está precisando aí receber o batismo do Espírito Santo, receba agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas. Alegre-se na presença do Senhor. Você que está desejando receber um dom do Espírito Santo, receba agora em nome de Jesus. Capacita, Espírito Santo, capacita essas vidas para fazer uma grande obra para Ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, nós estamos nos colocando à sua disposição para estarmos aí na sua igreja. Podemos estar aí para dar um curso para professores, para interessados, né? Para superintendentes, para a liderança da igreja, os obreiros. Nós mandamos para você uma apostila e você aí então vende essa apostila e já dá para você pagar toda a despesa. Eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Então você pode me convidar qualquer dia, nós estamos à disposição. Eu agora não tenho mais emprego, por causa dessas viagens o patrão me despediu. Então
estamos à disposição da igreja. Nos convide, nós estaremos aí. Se você deseja também, nós podemos dar aí palestras sobre família, sobre missões, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo. Podemos ministrar aí também nas vigílias, né? Podemos ministrar aí também nos cultos de avivamento, nos cultos de jovens temos ido muito. Aí também temos muito ido aí nas reuniões de obreiros, nas escolas, né, bíblicas de obreiros, as famosas EBOs. Então, nos convide, estaremos aí. Estivemos agora na Escola Bíblica de Obreiros, lá na região de Itinga do Maranhão. Ali Jesus curou 65 pessoas, batizou 3, libertou 12 e salvou 13 pessoas ali. Então, nos convide, estaremos aí com você. Nós estaremos agora, nesse fim de semana, dias 2, 3 e 4 do mês 12, desse mês de dezembro, nós estaremos aí no Rio de Janeiro. Olha aí, nós estaremos aí no 7º Simpósio de EBD e Evangelismo e também aí de Missões, na Assembleia de Deus, Ministério de Paracambi, com o tema aí, ó, Saindo Eles. Então, você participe conosco. Aí o pastor presidente, o pastor Ernesto, o pastor da congregação, o pastor Denilson, o responsável por missões, o irmão Valmir, aí no bairro Lages, Rua Romeu Natal, 1027. Olha aí, participe conosco, não deixe de participar não. Esteja aí conosco e vá lá. Você vai ouvir a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, e também você pode levar um enfermo, um doente, para Jesus curar. Se você deseja receber o batismo do Espírito Santo, estaremos orando. Se você deseja receber o dom do Espírito Santo, nós estaremos orando por isso também. Se você deseja receber uma libertação, às vezes você está vendo um vulto dentro de casa, às vezes você está escutando vozes, às vezes você vê aí uma pessoa passando um vulto para lá e para cá, escutando às vezes passos no telhado da sua casa. Então às vezes você está num processo aí de iniciação de demônios dentro da sua casa ou na sua vida. Vá ali para ser liberto. Às vezes você teve vontade de se suicidar. Às vezes você está com um problema sério. Jesus quer libertar você. Jesus quer perdoar você. Quer restaurar a sua vida com Ele, sua intimidade com Ele. Vá até ali, nós queremos orar por você. Então, vamos estar ali orando e Deus vai fazer tremendas coisas. Pode acreditar nisso, Ele sempre faz, porque Ele nos ama. Ele não quer ninguém doente. Jesus tem curado toda semana mais de 100 pessoas através do ministério que Ele nos deu. Então acredite nisso, vá até ali, leve um doente, leve um enfermo e Jesus certamente vai curar. Olha, que tem desaparecido de caroços, aí, de nódulos dos seios, né? Das irmãs que estão aí com câncer, com doenças de todo tipo. Esses nódulos que as pessoas têm aí, hérnias, né? Aí lingual, umbilical, aí hérnia de disco. As pessoas têm sido curadas disso aí na mesma hora, dores de cabeça, enxaqueca, muita gente curada. Aí, essa doença aí, chikungunya, essas dores nas juntas, nos ombros, na mesma hora Jesus tem curado muita gente disso. Os olhos, os ouvidos, muita gente tem sido curado. Aquele ler, né, que dá aí na mão, Jesus tem curado. Então, vá até lá. Leve aí a pessoa. Até a pessoa de cadeira de roda tem andado. Jesus tem feito milagres, maravilhas. Então, esteja ali. Leve a pessoa que está doente, está enferma. Nós estamos orando agora muito por as pessoas que estão com diabetes, né, com aquele síndrome de Down, né, mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Nós estamos orando muito por essas pessoas, estamos pedindo a Deus para curar essas pessoas. Tanta gente diabética. Vá até ali, nós estaremos orando por você. Às vezes você está com um problema aí de obesidade, nós estamos orando para Jesus também resolver esse problema. Então esteja ali e nós estaremos orando por você. Deus vai fazer milagres, maravilhas, acredite nisso. Deus vai falar conosco, acredite nisso. Estaremos ali então, Paracambi, Rio de Janeiro, dias 2, 3 e 4 de dezembro agora. Em janeiro nós estaremos aí em São Paulo. Glória a Deus. Então esperamos aí o seu convite
para estarmos aí com você na sua igreja. A paz do Senhor a todos. Até o nosso próximo estudo, então, nossa próxima lição.